Olá a todos e sejam mais uma vez bem-vindos à nossa Escola da Manhã. E é com muita alegria que nós voltamos em mais uma aula, dando continuação à nossa série que fala sobre o pecado e sobre todas as formas que o pecado tem de se manifestar em nossa vida. Nós já vimos em algumas aulas passadas até mesmo que o pecado pode ser comparado com uma doença, e hoje nós vamos falar como o pecado, como no momento em que nós enfrentamos a morte. Então hoje, crianças, nós vamos para o livro de 2 Reis, no Antigo Testamento, no capítulo 4, e lá nós vamos ler 3 porções deste capítulo. Nós vamos começar pelo versículo 16 até o capítulo 20, na nossa primeira porção. Então, diz assim a palavra de Deus. E ele disse, aqui no caso o profeta Eliseu: a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. E concebeu a mulher e deu à luz um filho, no tempo determinado, no ano seguinte, segundo Eliseu lhe dissera. E crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para ter com seu pai, que estava com os segadores. E disse a seu pai: ai, a minha cabeça! Ai, a minha cabeça! Então disse a um moço: leva-o à sua mãe. E ele o tomou e o levou à sua mãe, e esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia, e morreu. Agora nós vamos para a nossa segunda porção, que vai dos versículos 25 até o 28. Partiu ela, pois, ao homem de Deus, ao Monte Carmelo, e sucedeu que, vendo o homem de Deus de longe, disse a Gease, seu servo: eis aí a sunamita. Agora, pois, corre-lhe ao encontro e diz-lhe: vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? E ela disse: vai bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, pegou nos seus pés, mas Gease, para retirá-la, disse, porém, o homem de Deus: deixa, porque a sua alma está triste de amargura, e o Senhor me encobriu e não me manifestou. E disse ela: pedi eu ao meu Senhor algum filho? Não disse eu: não me enganes? Agora nós vamos para o versículo 32. E chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre sua cama. Então entrou ele e fechou a porta sobre ele ambos, e orou ao Senhor. E subiu à cama e deitou-se sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca dele, e os seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Depois desceu e andou naquela casa de uma parte para outra, e tornou a subir, e se estendeu sobre ele. Então o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Então chamou a Gease e disse: chama esta sunamita. E chamou-a, e veio a ele, e disse ele: toma o teu filho. E entrou ela e se prostrou a seus pés, e se inclinou à terra, e tomou o seu filho, e saiu. Até aqui. Então, crianças, como nós acabamos de ler, nós lemos essa história surpreendente, muito emocionante, deste pequeno garoto, que foi um filho tão esperado pela sua mãe, que morreu de forma tão repentina, assim, de repente. Ele estava bem e ele morreu, mas que pela graça e misericórdia do Senhor, o profeta Eliseu trouxe ele novamente à vida. E esse assunto da morte é um assunto muito triste, crianças, mas que quanto mais cedo nós aprendemos em nossa vida, melhor é, Justamente para que nós possamos experimentar do Senhor e ver o que Ele tem a nos ensinar com isso. E o que essa história tão emocionante, tão surpreendente tem a nos ensinar sobre o pecado? Nós vimos aqui que esse filho era um filho diferente, especial, por quê? Ele era um filho muito amado, muito desejado pelos seus pais. A sua mãe, ela já não tinha mais esperança de ter um filho. Seu esposo já tinha muitos anos, já era uma pessoa de mais idade. Então ela achava que ela não seria mãe. Mas nós vimos aqui que algo aconteceu e ela concebeu esse filho. O profeta Eliseu, um homem de Deus, nós vimos já nas aulas passadas,
um servo do Senhor, que em suas longas e cansativas jornadas, ele passava ali por aquela região chamada Sunem e ficava na casa dessa moça, a Sunamita. Não que esse era o nome dela, aqui nessa passagem não menciona o nome dela, mas o profeta a chama de Sunamita por quê? Porque ela era uma moradora da cidade de Sunem. E ali ele descansava ali após uma longa viagem de muito trabalho, pregando a palavra do Senhor. Ela o recebia em sua casa. Só que um dia ela conversa com seu marido e ela tem a ideia de fazer um quarto para que o profeta possa ter mais conforto e descansar bem, se recuperar, né, das longas viagens, dos seus trabalhos na obra de Deus. E eles faziam um quarto ali para o profeta, com uma cama, com uma mesa, uma cadeira e uma lamparina ali para que ele pudesse se sentar, orar, ler as escrituras. E o profeta ele fica tão agradecido àquela mulher sunamita por tanta bondade, por tanta hospitalidade, e ele quer fazer algo por ela. Então o seu servo Geazi o lembra de que ela ainda não tinha filhos e que seu esposo já era um homem com mais idade. Então ele chama a sunamita e diz que dali a um ano ela teria um filho. No primeiro momento ela diz: Senhor, não me enganes. Ela sabia que tinha já um marido de mais idade, mas aquilo que o profeta disse se cumpriu. E dali a um ano ela teve esse filho tão esperado, tão desejado. E esse menino cresceu. Nós vimos aqui nas escrituras que diz que ele cresceu. Nós não sabemos assim qual era mesmo a idade que ele estava, mas podemos aqui imaginar, porque diz que naquele dia ele foi ao campo com seu pai. Ele acordou cedo com seu pai, provavelmente muito animado e feliz por estar ali ao lado do seu pai, no trabalho da colheita no campo. E ele vai com o seu pai para a colheita, só que o que acontece lá, nós vemos que de repente ele começa a passar mal, sentindo fortes dores de cabeça. Nós vemos aqui que ele chora, né? Ai, minha cabeça, ai, minha cabeça. Então provavelmente foi uma dor muito forte. E seu pai pede para que os servos o levem para sua mãe. E ali não havia o que ser feito, não haviam médicos, não havia um hospital como nós temos hoje. E o menino fica ali nos braços de sua mãe até o meio-dia, que é quando ele morre. Não havia mais nada o que fazer. Estava ali aquele menino que já não respirava, seu coração não batia e ele estava frio. Então, o que essa história triste, crianças, tem até este momento, que nós relatamos aqui, tem a nos ensinar sobre o pecado. Para começarmos a entender bem sobre isso, crianças, uma coisa que nós devemos saber é que Deus, o Senhor Deus, nunca desejou que a morte existisse e que ela entrasse no nosso mundo. A morte, ela é resultado dos nossos pecados. Nós vamos ler agora rapidamente, agora no Novo Testamento, o livro de Romanos, no capítulo 6, versículo 23, aqui a carta aos Romanos escrita pelo apóstolo Paulo, ele diz assim, capítulo 6, versículo 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, a Bíblia nos diz que a morte é resultado do pecado. O que é salário? Muitos de vocês já sabem o que é salário, né? É um pagamento por algo que a gente tenha feito. É a recompensa por um dia de trabalho. É a consequência de algo que a gente fez. Então, qual que é o salário do pecado? É a morte. Um dia todos nós iremos morrer, né? Assim como aquele menino morreu. Mas há uma outra parte de nós que é muito importante, que ela também pode estar morta. E nós podemos estar bem vivos agora. Nosso coração batendo, nós estamos respirando, nós estamos crescendo, aprendendo coisas novas todos os dias, mas pode ser que tenha algo em nós muito importante que já esteja morto. Como poderia ser isso? Essa parte muito importante, crianças, é a nossa vida na alma.
O Senhor, quando Ele olha para nós, que nós que fomos criados à sua imagem, à nossa semelhança, nós somos feitos por Ele. Ele busca ver certas coisas. Ele busca ver vontade em nós de buscá-lo, de aprender sobre Ele, vontade de conhecê-lo, de amá-lo, de obedecê-lo. Ele busca ver em nós vontade de ler as Escrituras, de orar. A oração, crianças, é um grande presente de Deus para nós, porque é uma forma que nós temos de falar com Ele. Mas quando Ele olha para nós, o que Ele vê? Ele vê desinteresse nas coisas dele. Ele vê apenas um sentimento no nosso coração de fazer as coisas para Ele de forma obrigada, porque meu pai e minha mãe querem que eu faça. Ele vê rebeldia, Ele vê ira, Ele vê desobediência, Ele vê cobiça, Ele vê inveja. Como vimos nas aulas passadas, Ele também vê amor por outros deuses, desejo de seguir e adorar a outros deuses. E isso, crianças, é o sinal de que minha alma está morta. Assim como aquele menino frio, que já não respirava, que já não mais tinha os seus olhos abertos no colo de sua mãe. E da mesma forma que aquela mãe sentiu aquela tristeza e aquela amargura por ver o seu filho tão querido morto em seus braços, o Senhor também se sente assim, triste, quando Ele vê uma alma morta. E o que fazer então? Nós vemos que a mulher sunamita, ela coloca o seu filho no quarto do profeta Eliseu, deita-o na sua cama, fecha a porta e vai imediatamente ao encontro do homem de Deus. Ela não fica pensando ali o que ela vai fazer, que não tem mais jeito, que infelizmente seu filho morreu e não tem o que ser feito por ele, mas não, ela vai direto ao homem de Deus, mesmo sendo uma distância muito longe. Ali, a cidade de Sunem ao Monte Carmelo era muito longe. Ela ia gastar muitas horas de viagem, mas mesmo assim, ela vai direto ao homem de Deus, porque ela sabia que ele era o único que poderia ajudá-la. Então aqui, crianças, nós aprendemos que quando nós vemos que a nossa alma está morta, o único que pode nos ajudar é o Senhor. Não há outras coisas que nós possamos fazer, não há outras pessoas que nós podemos ir, não há outro tipo de coisas que pode trazer vida na nossa alma, só mesmo o Senhor. Por isso nós temos que ir direto a Ele. E uma vez chegando lá, ela conta o que se sucedeu, então Eliseu vai até a casa dela, após o seu servo Geazi ir na frente e não conseguir trazer o menino de volta à vida. Eliseu, então, ele entra no quarto do menino e ora ao Senhor. Ele sabia que ele, como um simples homem, ele nada poderia fazer para trazer aquele menino de volta à vida. Mas ele sabia que o Senhor podia. O Senhor era o único que teria o poder para trazer aquela criança de volta à vida. E é isso o que ele faz. Ele ora ao Senhor. Mas vimos também que Eliseu, ele também se estendeu sobre o menino. Ele colocou os seus olhos sobre os olhos do menino, a sua boca sobre a boca do menino, as suas mãos sobre as mãos do menino. Então, Eliseu, neste momento, ele percebe que o corpo do menino começa a se aquecer. E o que nós podemos aprender com essa atitude de Eliseu, né? Ele orou e depois ele se estendeu sobre o menino. Nós aprendemos algo muito importante, crianças, sobre o próprio Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, ele não veio a este mundo apenas para falar coisas boas e nos ensinar a fazer coisas boas. Sim, ele nos ensinou a fazer muitas coisas boas, mas ele tomou uma atitude. Ele não ficou somente em palavras. O Senhor Jesus Cristo, ele se entregou na cruz para que nós tivéssemos perdão pelos nossos pecados. O Senhor Jesus Cristo, ele tomou a nossa culpa e pagou o castigo que era nosso. Então, quando ele morre na cruz, ele paga a nossa culpa diante de Deus.
E agora nós temos perdão de pecados e podemos ter a vida eterna. Então o Senhor Jesus, ele tomou uma atitude e se entregou na cruz do Calvário por nós. Então quando Eliseu toma essa atitude, ele ora e depois ele se estende sobre o menino. Nós podemos aqui entender sobre o próprio Senhor Jesus Cristo se entregando por nós. Então Eliseu, ele não fica satisfeito porque o menino apenas se aqueceu, né? Não há ainda sinais de vida verdadeira, o menino não está com os olhos abertos, ele ainda não respira. Então Eliseu, ele vai novamente ao quarto, ele se estende novamente sobre o menino. E aí o que acontece? Nós vimos que ele ele espirra por 7 vezes e abre os olhos. Agora sim, havia sinais de vida. O menino acordou, né? O quão alegre ficou Eliseu. O menino estava vivo. Então aqui, crianças, nós aprendemos sobre o novo nascimento. O momento que nós nascemos de novo, nossa alma está viva. Né? O que acontece? Nós temos tristezas pelo nosso pecado. Nós não queremos pecar mais. Nós entendemos o que o Senhor Jesus Cristo fez por nós na cruz. Nós queremos amar a Deus, nós queremos obedecer. Nós aprendemos a cada dia mais sobre o Salvador, sobre o amor dele tão grande por nós, que morreu no nosso lugar, que pegou a nossa culpa. E mesmo já pequenos, nós já podemos servi-lo. Então, crianças, se nós temos visto que a nossa alma está morta, mediante a tudo isso aqui que nós aprendemos, o que nós devemos fazer? Ir ao Senhor, correr ao Senhor, assim como fez aquela mulher sunamita pelo seu filho, e pedir perdão pelos nossos pecados, e confiar que o Senhor Jesus já pagou por todos eles na cruz. E se nós fizermos isso de todo o nosso coração, com toda a nossa sinceridade, o Senhor nos ouvirá e nos perdoará. E aí nesse momento nós iremos saber que nós temos a vida eterna, que nós recebemos vida na alma. Então façam isso, crianças. Não tardem, porque haverá um dia que o nosso corpo, esse corpo que nós temos aqui, realmente ele irá morrer. E naquele dia, crianças, a nossa alma, que já estava morta, ela irá para algo que será mais grave ainda, que será a morte eterna. A morte eterna não quer dizer que a nossa alma deixará de existir, não. Mas ela será separada de Deus para sempre, em eterno sofrimento no inferno. Então busque ao Senhor, busquem vida na alma, que todo aquele que for até Ele, arrependido, com coração sincero, Ele perdoará. Então agora nós vamos entoar um hino, o hino de número 82, que fala justamente sobre esta confiança no Senhor Jesus Cristo, para que nós tenhamos o perdão de pecado e a vida eterna. Que o Senhor os abençoe.